Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 67ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Estamos aí há bastante semanas, 16 semanas e um pouco mais. Estamos aí nessa empreitada online, E vamos continuar assim por mais um bom tempo, amém? Espero que você esteja gostando, então curta, compartilhe, manda para os seus amigos, comente aí embaixo o que você está achando, tenha um caderninho na sua mão, uma caneta, vá aí anotando as coisas que te chamam a atenção, que você quer rever, As anotações bíblicas, os versículos e capítulos que nós vamos aí te dando para você comparar, para você estar aí ilustrando o seu conhecimento. Então vamos lá. Hoje, a aula passada, nós falamos sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Eles estavam ali em Icônio, Paulo e Barnabé, e não deu muito certo. As autoridades judaicas puseram eles para correr, E ali agora nós vamos falar sobre a cura de um coxo em Listra. Eles saem dali e vão para Listra. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8 e 9. E a palavra de Deus diz: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Então, nós temos aqui uma cura em Listra. Lucas detalha a doença por ser médico, Todo o evangelho de Lucas, quando tem a cura de uma enfermidade, ele sempre fala um pouquinho mais, contra mais detalhes, porque ele era médico, Então, era uma coisa que fazia parte da profissão e do interesse dele, Então, esse homem estava ouvindo a pregação de Paulo. Então, quer ser curado? Ouça as pregações. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, nesta cidade, Lucas não narra que primeiro eles foram à sinagoga ou mudaram a estratégia por causa da perseguição, indo diretamente aos gentios. Então, uma maneira diferente, Porque primeiro eles iam à sinagoga pregar para os judeus, depois eles iam para os gentios. Agora não, agora eles vão direto aos gentios. Então, Paulo vê a fé daquele aleijado e o gentio que mais recebe a palavra de Deus, tem mais fervor, Então, verso 10 e 11, disse-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. E quando as multidões viram o que o Paulo fizera, gritaram em língua licônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Então Paulo manda ele se levantar, e nós temos aqui um dialeto da região, uma outra língua falada ali em Listra, que era uma cidade idólatra, e quando vem o milagre, atribui esse milagre a deuses, Provavelmente Paulo e Barnabé não entenderam o dialeto que eles falavam, Que era, na verdade, o licaônica, Uma língua licaônica que vinha de Licônia. Atos 12, 13, a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da língua, da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Então Júpiter era o deus supremo dos romanos, correspondente a Zeus, que era o deus grego. Então era o maior deus deles, E Mercúrio era o nome latino de Hermes, o deus mensageiro dos gregos, que trazia mensagens para o povo. Então, grinaldas eram arranjos de flores que eles levavam, queriam sacrificar a Paulo e Barnabé, chamando-os de deuses.
E agora? Muitos aceitariam a honraria, né? Mas toda honra e toda glória é dada somente ao Senhor Jesus. Atos 14, versículo 14 e 15, porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão e chamando, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos comunicamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles. Então agora eles rasgam a sua veste como um protesto, né? Uma desaprovação, a blusa, a parte de cima da roupa. Não somos deuses, eles dizem, né? Aproveitem a oportunidade para ali eles agradarem a Deus e explicarem por que vieram, né? Então, no verso 16, 17, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuva e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então, Paulo fala de um conceito que é a graça comum a todos. Então, existem dois tipos de graça. A graça salvadora, que Deus derrama sobre os que creem, e a graça comum, que é a graça sobre todos. Então, Paulo demonstra isso e não tem a direção precisa de Deus, mas as chuvas, estações, obtém o bem, né, demonstra a existência de Deus. Paulo está falando aqui de um Deus criador. No verso 18, dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Eles queriam oferecer a Paulo e Barnabé sacrifício, porque continuava achando que eles eram deuses. A idolatria permeava o coração deles, né? Então não era fácil deixarem a idolatria por causa de Jesus. Nós sabemos isso. Eu vim de uma religião idólatra, né? Eu vim do catolicismo, onde adorávamos imagens, né? E aos poucos nós fomos tendo esse entendimento que a glória é para o Senhor, quem cura é o Senhor, quem nos traz salvação é o Senhor, não existem intermediários, né? Maria foi uma bênção na vida de Jesus, na vida do ministério de Jesus, mas ela não é intermediária entre nós e Jesus. O véu foi rasgado. Nós podemos falar direto com ela. Não precisamos pedir milagre para José, para Antônio, para Benedito, não, né? O povo faz aí os sacrifícios de irem se arrastando na Aparecida, para Fátima, não precisamos de nada disso. Sacrifício foi feito única e exclusivamente por Jesus e anula qualquer sacrifício que nós venhamos a fazer. Amém? Então, a nossa visão tem que ser a Jesus. Nós temos que pedir a Jesus. Nós temos que falar com Jesus e o Espírito Santo que está no nosso meio. Então, agora, nós vamos ver que nessa confusão toda de idolatria, tudo, Paulo vai ser apedrejado. Então, verso 19 e 20, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Então, rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Quer dizer, os próprios judeus, né? Eles ainda não tinham entendido a mensagem que Paulo estava trazendo. Então, eles iam de cidade em cidade falando contra Paulo. Apesar dos milagres, o povo vai ser contaminado pelos judeus de Antioquia e Icônio.
onde eles foram perseguidos. E agora apedrejam Paulo, que é dado como morto, né? E agora o apedrejam, deve ter tido ali um desmaio, né? Você pode ver em 2 Coríntios 11, 24 a 25, que eles fogem da perseguição para Derbe, uma cidade próxima. Versículo 21 e 22, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então era ali um padrão positivo acontece, feitos com muitos discípulos. Não temos aqui eles na sinagoga, anunciando a palavra, o evangelho na cidade. Então ficaram ali um tempo, né, ali na cidade, e o objetivo era fortalecer os discípulos, dizendo que o evangelho não é fácil. A prosperidade estava em servir Deus, e formavam ali lideranças, igrejas, grupos pequenos, para continuar a pregação do evangelho, né? Então, eles não desistiam e fortaleciam, né, aos outros discípulos. Verso 23 e 24, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Agora eles vão para Psídia e dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Então, presbítero era um ancião, né, líderes da igreja, e há comunidades que escolhiam homens para liderar, né, a igreja naqueles locais. Então, agora nós temos a formação da igreja. Presta atenção, Paulo não ia gastar tanto tempo para hoje falarem que não precisa ir na igreja. A igreja somos nós somos casa de Deus. É muito diferente do que igreja. Igreja é lugar onde os santos se juntam para aprender, para serem exortados, para serem alimentados, animados pela palavra que Deus envia àquele que está pregando do altar para a igreja. Tá entendendo? Então para de falar isso. Você está pecando falando desse jeito. Algo que foi criado por Deus. Deus não teria dado a Paulo essa criação e formação de igreja. Eles tinham todo ali o trabalho de levantar pastores, levantarem presbíteros, diáconos, tudo para estar trabalhando, fazendo com que o reino de Deus fosse estabelecido aqui na terra. Onde você vai aprender? Só ouvindo pela internet? Não. Tenha uma igreja, tenha um pastor com autoridade sobre a sua vida para estar orando por você todos os dias. Orando pela tua casa, pela tua família, é o que nós fazemos. Então preste atenção. Agora as igrejas começam a ser formadas. Templos de parede. Começa a ser formada ali as igrejas. Então, agora nós vemos que a primeira viagem, nós temos eles passando por cidades pregando o evangelho. Discípulos crendo, alguns lugares ficaram bom tempo, levaram fortalecimento, são perseguidos, vão para outras cidades, retornam para algumas para formar liderança, para que a igreja crescesse. E então retornam à sua base missionária para levar notícias da viagem missionária. Verso 26 e 28, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali, chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé.
e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, a Antioquia da Síria é a primeira de onde eles foram enviados, né? A primeira cidade ali. Eles testemunham, e como os gentios, eles receberam a palavra. Então, eles vão levar notícias de todo o trabalho que eles fizeram. Agora, nós vamos ter uma ocasião especial na Igreja de Cristo. Nós temos judeus que creram no Evangelho, temos os não judeus, que eram os gentios, que agora creram, mas não observam as leis de Moisés, porque eles não são judeus, né? Então agora vem o Concílio de Jerusalém. Agora começam os conflitos entre eles, as questões surgem para os apóstolos resolverem. Então, nós vamos para o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, verso 1 e 2. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Então, eles resolveram. Então, aqui vai se resolver um problema. O concílio era um tribunal, lugar para questões, né, de justiça. Ensinavam a lei de Moisés, que o principal era a circuncisão, e mesmo sendo convertidos, né, errado. A salvação é pela fé em Jesus e não pela circuncisão. Houve um debate e resolveram ir para a liderança central da igreja em Jerusalém para discutir e achar o ponto crucial, a maneira correta deles poderem ensinar. Você está vendo aqui que existe todo um estudo, existe todo um ajuntamento de pessoas para que a sabedoria de Deus estivesse sobre eles, para que eles pudessem ensinar aqueles que ainda não conheciam o Evangelho. Então, os conflitos agora é entre judeus e os gentios, né, que estavam convertidos. Judeus, cristãos, né, deve-se observar a lei de Moisés, e os gentios cristãos não estavam sobre a lei, mas sobre a graça. Eles não andavam pela lei, né? Então, eles não rejeitam os judeus cristãos, mas querem um acordo entre eles, que mesmo no meio desses judeus que só andavam pela lei, ali existiam judeus que se converteram, mas eles tinham dúvidas. Verso 3 e 4, enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então, tendo eles chegado a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles. Tá vendo? Eles foram para onde? Para a igreja testemunhar. Nessa viagem, encontraram grupos que contavam a conversão deles. Então, estavam ali relatando a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Versos 6 e 7, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Tinham um problema, então vamos ali solucionar. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Então Lucas narra a reunião, né, um grupo restrito para analisar a circuncisão aos gentios ou não. Então Pedro começa o debate, colocando a ocasião do sonho, a visão que ele teve, onde se encontra com Cornélio. Lembra disso? Que ele já teve essa revelação para que os gentios fossem incluídos na igreja de Cristo. Verso 8 e 9, ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós, e nos considera. E não estabeleceu distinção dentre nós
E eles, purificando-lhes pela fé o coração. Está ali em Atos 10, você pode ler. Então, Pedro fala dos gentios. Se Deus deu o Espírito Santo aos gentios, qual era a necessidade da circuncisão agora? Então, para serem aceitos como servos de Cristo, já havia ocorrido a conversão. Então, é pela fé. A salvação é pela fé. Não precisa do sinal da lei sobre eles. Verso 10 e 11. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem vós? Mas cremos que fomos salvos pela pregação do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, ele dá uma dura nesse pessoal, né? Porque este peso está sobre nós, né? A lei não salva ninguém, consegue cumprir totalmente, nós falamos muito sobre isso, a lei, a graça, é pela fé. E essa resposta do questionamento, Pedro responde, é pela graça. Então, eles estão ali resolvendo este caso da circuncisão, né? E o verso 12 e 13, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles. Então, entre os gentios, depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Então, Pedro falou, a multidão começa a refletir o que ele disse e ouvem também a Barnabé e a Paulo. Agora, Tiago, que é meio-irmão de Jesus, né, filho de Maria com José, o outro havia sido morto, né, o outro Tiago, discípulo, né? Agora, verso 14 e 15, e expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então, conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Então, Deus visitou primeiro os gentios, em Atos 10, com a descida do Espírito Santo. E para os judeus ser povo para Deus é algo poderoso. O judeu sempre é chamado de povo de Deus na Bíblia. E eles tinham muito orgulho disso. E quando Tiago fala, ele demonstra que agora Deus em Cristo, na nova aliança, ele visita os gentios, né? E dentre eles escolhe pessoas para o seu povo. Ele fala isto que é uma profecia do Antigo Testamento. Olha que lindo. Aqui nós somos incluídos. Amém? Verso 16 e 18. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor. Então faz estas coisas conhecidas desde séculos. Então lá em Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12, Deus está falando. Então Tiago aplica como este sendo o novo povo. O povo de Israel foi entregue a outras nações e se afastou de Deus. E nunca mais organizado politicamente. Eles estavam debaixo do Império Romano, mas ele fala de uma maneira espiritual. Deus formando a sua igreja com gente de todas as nações. Verso 19 e 20, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes de que abstenham das contaminações, dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocada e do sangue. Tiago rejeita a circuncisão e fala que é perturbação desnecessária ser desse jeito. Então, eles não precisavam ser da religião judaica para agradar a Deus.
e nem ritual para fazer parte do povo de Deus. Era só crer pela fé. Mas existem coisas para ser avaliada. Fala que tem controvérsias em outras questões. E esse concílio vai trazer harmonia para que a igreja siga em frente e cumpra a sua missão. O abster-se, Tiago propõe para o gentio respeitarem os judeus. A contaminação de ídolos, alimento sacrificado a ídolos, é uma transição para os judeus, ainda temporária, que aos poucos serão esclarecidos. Então, Paulo lá na frente vai tratar que nenhum alimento é impuro por causa de ídolos. Cristão não tem alterado a sua vida por comer alimentos, entenda isso. Tem gente falando para você, não coma isso, não coma aquilo, não coma carne de porco, não coma isso que faz mal. Pode fazer mal para a sua saúde, mas a sua vida espiritual, a sua vida com Deus não influencia em nada. Pois ídolos nada são. Aqui, para que haja harmonia, aqui Tiago está dizendo, evite para não provocar o seu irmão. Relações sexuais ilícitas, imoralidades sexuais, como o adultério, por exemplo, era comum entre os gentios homossexuais e outros tipos de equilíbrio moral, né, para as famílias. Carnes de animais sufocados, animais que eram mortos sem esgotar o sangue. O Antigo Testamento, na lei judaica, era proibido comer sangue. Era feito com cortes para sair todo o sangue dos animais. Não existe isso. Isso era lei alimentar. Do sangue não comer, não comes o sangue de animais. Isso são leis que devemos seguir hoje. Nós temos aqui leis alimentares. Algumas, né? Falada aqui, na visão de Paulo, Deus considera agora animais limpos. Então, por que fazer isso? No caso de relações sexuais, é uma lei moral, conservada no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e devem ser seguidas. As outras três são leis alimentares e não são mais obrigadas a serem seguidas pelo cristão. Devemos orar e comer, nós consagramos a Deus, né? Eu creio que você ora, todas as vezes que você senta à mesa para se alimentar, consagra a Deus, ora, né? Pelos pastores, por todos aqueles que têm ali o alimento na sua mesa e por aqueles que não têm, né? Que o Senhor venha abençoar. Em tudo era para ter uma harmonia, né? Nesse período de transição entre judeus e gentios. Aí, Deus não chamou os gentios com lei, mas chamou para o Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo nós somos chamados. Verso 21, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, Tiago fecha sua fala explicando as 4 regras que deveriam ser respeitadas pelos gentios. Moisés representa a lei e é lido a lei, e observem essas orientações. Não comprometa a liberdade e fez com tranquilidade a harmonia com os judeus. Eu não vou chamar uma pessoa adventista na minha casa e vou servir ali um belo pernil pururuca para eles. Eles não comem carne de porco. Problema deles, né? Problema deles. Então, eu não vou fazer isso. Para quê? Só para irritar? Só para ser religioso? Não. Aqui a palavra está dizendo respeite, não custa nada. É um período de transição. Daqui a pouco eles vão entender que é pela fé. Mais dia, menos dia. Agora, a decisão do concílio enviada a Antioquia. Então, nós vamos parar por aqui. Tivemos bastante assunto, né? Vamos parar por aqui por hoje. Espero que você tenha aprendido bastante, esteja de serventia para você tudo isso que você está ouvindo, que você creia no seu coração, clareie a sua mente, né? E em nome de Jesus, que você tenha um excelente dia com este mesmo Jesus, você continue guardadinho e um beijo grande no seu coração. Até a próxima aula.